Olá! Hoje nós vamos ter mais um vídeo falando sobre mais um tipo de prisma. Nos vídeos anteriores a gente viu sobre poliedros, de um modo geral. Aprendemos a diferença entre prisma, pirâmide e corpos redondos. No vídeo anterior, na sequência, nós vimos sobre paralelepípedos. E hoje nós vamos nos especificar um pouco sobre os cubos, tá certo? O cubo, ele é um paralelepípedo retângulo. Mas qual a diferença dele? Todas as suas faces, que são 6, são quadrados congruentes. E, consequentemente, as suas arestas, que são 12, elas também são congruentes. Olhando aqui na imagem, eu tenho 6 quadrados iguais, e como eles são iguais, então as suas 12 arestas também são iguais. Então nós já aprendemos a calcular a área total, o volume e a diagonal de um paralelepípedo. Aqui eu repeti as mesmas fórmulas do paralelepípedo e nós vamos substituir, certo? Que num cubo todas as arestas são iguais, então nós vamos chamar apenas de A, para poder nós descobrirmos as fórmulas da área, do volume e da diagonal do cubo, ok? Num paralelepípedo, o volume é A vezes B vezes C. Como no cubo todos os lados são iguais a A, então a gente tem que vai ficar A vezes A vezes A. E A vezes A vezes A é a mesma coisa que A elevado ao cubo. Então, o volume de um cubo é A elevado ao cubo, apenas. Na área total, a gente aprendeu que no paralelepípedo, a área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Só que no cubo, todos os lados, todas as arestas são iguais somente a A. Então, vai ficar A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Então, A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, e A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes A ao quadrado. E 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a área total de um cubo é apenas 6 vezes a aresta ao quadrado, ok? E na diagonal? A diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, a raiz quadrada disso. Então, substituindo tudo por A, vai ficar A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Que bem aqui, nós já vimos que A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3A ao quadrado. 3 não tem raiz exata, mas a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, o A sai da raiz e o 3 permanece dentro. Então, em um cubo, a diagonal do cubo é simplesmente a raiz de 3. Agora nós vamos ver alguns exemplos para aplicar essas fórmulas. O volume A ao cubo, a área total 6A ao quadrado e a diagonal a raiz de 3. Bom, o nosso primeiro exemplo diz o seguinte: calcule a área total, a diagonal e o volume de um cubo de aresta medindo 4 centímetros, tá? Ele não desenhou o cubo, mas vou desenhar aqui sem muita perfeição, certo? Um quadrado dentro do outro e equilibra. E aí ele está dizendo que a aresta é igual a 4 centímetros. Nós vamos calcular a área total, a diagonal e o volume desse cubo. A área total é 6A ao quadrado. A diagonal é a raiz de 3. E o volume é A ao cubo. Então, basta nós substituirmos o A por 4. Então, fica a área total igual a 6 vezes 4 ao quadrado. O 4 ao quadrado, tem que resolver primeiro a potência, é igual a 16. E 16 vezes 4 dá igual a 96. Como a unidade é centímetros, então centímetros quadrados. Essa
é o nosso primeiro dado, nosso primeiro resultado. Diagonal, basta eu trocar o A por 4. Então, 4 raiz de 3 não tem nada que resolver. A diagonal é 4 raiz de 3 centímetros. E o volume é A ao cubo, então meu volume é 4 elevado a 3. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é igual a 64, como é centímetros, centímetros cúbicos. Então, nós calculamos a área total, a diagonal e o volume do cubo, que tem a aresta medindo 4 centímetros. O nosso segundo exemplo diz o seguinte: na imagem está representado um cubo cuja área da superfície é igual a 54 centímetros quadrados. É a mesma coisa que falar a área total, certo? No item A ele pede para calcular a medida da aresta desse cubo. Bom, nós sabemos que a área total é 6 vezes A ao quadrado. E ele está dizendo que essa área é igual a 54 centímetros quadrados. Então, isso é igual a 54. O 6 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 54 dividido por 6 é igual a 9. O A ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 9 é exatamente a minha aresta, que é igual a 3 centímetros. Ficou claro? Já o item B pede o seguinte: qual o perímetro do quadrilátero AEGC? Vamos ver aqui quem é esse quadrilátero, certo? Aqui, ó, vai do A até o E, do E até o G, do G até o C. E aí, como é um quadrilátero, ele se fecha aqui, ó. Então, esse quadrilátero, ele corta todo o percurso do meu cubo. Então, aqui eu sei que a minha é a mesma aresta do cubo que a gente descobriu no item anterior, que é 3 centímetros. Mas essa daqui de cima e a de baixo, que também são iguais, certo? Ela não é 3 centímetros, ela é a diagonal da face. Então, eu vou ter que pegar só uma face, por exemplo, a face E, F, G e H, e calcular a medida da minha diagonal, ok? Aqui eu sei que é igual a 3 e aqui é igual a 3, tá? Então, lembrando, nós fizemos isso no vídeo anterior, no vídeo passado sobre paralelepípedo. Aqui forma um triângulo retângulo, então a gente vai descobrir o valor do D através do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado, tá? Eu não vou resolver esse 3 ao quadrado. Eu sei que 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes o 3 ao quadrado. Por quê? Porque eu vou passar o 2 para o outro lado em forma de raiz. E passando ele em forma de raiz, eu sei que o 2 não tem raiz exata, mas a raiz quadrada de 3 ao quadrado é exatamente 3. Então, esse lado é igual a 3 raiz de 2. Então, aqui fica 3 raiz de 2 e aqui embaixo também é 3 raiz de 2. Sendo assim, o perímetro do meu quadrilátero, que é a soma de todos os lados, vai ser 3 mais 3 mais 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 3 mais 3 é igual a 6. 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Isso daqui já pode ser a minha resposta, ou também eu posso colocar o 6 em evidência, certo? 6 dividido por 6 é igual a 1, e 6 raiz de 2 dividido por 6 é igual a raiz de 2. E não vamos esquecer dos centímetros aqui. Ok?